Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 22 de novembro. Estamos na aula da pós-graduação de Psicologia, tópicos especiais, aprendizagem e cultura organizacional na contemporaneidade, com o tema intervenções assistidas por equinos, e hoje vamos falar sobre comportamento. Eu sou a professora Tatiane, sou pós-doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia, sou doutora em medicina veterinária com especialização em acupuntura, e temos também na disciplina a professora Valéria, que é psicóloga, doutora em psicologia, também PhD, e professora do programa de pós-graduação em psicologia. E agora vamos já direto para o nosso artigo. Hoje vamos estudar sobre o comportamento dos cavalos, né? E um dos que eu gosto muito de fazer é estudar o comportamento baseado em artigos que a gente vê. E um dos artigos que eu encontrei foi esse artigo do Centro de Ecoterapia do Instituto Federal Goiano. E eu sei que é sobre ecoterapia, né? E o nosso trabalho, a gente vai liderar mais com liderança, mas ele fala sobre comportamentos, e por isso que eu achei interessante estarmos lendo ele. Aqui. O artigo, ele tem... Eu vou... Só um minuto aqui. Ah, não fica... Eu queria tentar continuar vendo vocês e vendo a tela aqui. Dá para enxergar? Dá, né? Para continuar vendo vocês aqui. Então, o artigo, ele vai falar no início um resumo, né? E eu peguei, no resumo, assim, uma partezinha inicial, que ele falou que é o quê? O objetivo dele, que é avaliar o comportamento e as condições de bem-estar dos cavalos. Até aí, tudo bem. Como que ele falou que iria avaliar, né? Ele falou que iria avaliar através do temperamento, do estado de saúde, do comportamento, tanto os normais quanto os estereotipados, e as diferenças individuais de cada cavalo. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam aí. Eu tentei diminuir aqui para tentar enxergar vocês, porque se vocês escreverem e eu ficar pequena, eu não consigo ver vocês aqui. Não. Tá tranquilo? Tá ótimo. Ah, então tá. Eu estou tentando ajustar aqui para tentar ver vocês e a tela aqui, mas vai ficar pequeno. Se eu colocar em F5, daí eu não vejo vocês. Tudo bem. Professora, pela tela do celular tem como ajustar o tamanho aqui do slide, fica tranquilo. Ah, tá. Tranquilo, tá? Tá, tranquilo. Uhum. Eu queria ver vocês também, então eu estou tentando aumentar aqui o slide e tentar ver vocês ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Aqui no resumo, né? Daí falou que fez antes, durante e após as sessões de ecoterapia. Nos turnos das sessões entre março e agosto de 2018. Depois, se vocês abrirem o resumo, eles vão falar também sobre os resultados, né? Porque no resumo, o que você fala no resumo? Você fala o seu objetivo, como que você fez, quando você fez e o resultado que você obteve. Daí, no caso aqui, eles colocaram que nos resultados sobre a diferença do temperamento, que não houve, e qual foi o comportamento que teve maior atenção, né? E eles fizeram também uma correlação entre a frequência cardíaca, respiratória, a idade do animal e a condição física. Mas eu acho que ele poderia ter colocado isso também ali na metodologia, mas depois a gente discute sobre isso aqui, no resumo, né? Depois que vocês passaram o resumo, ele vai dar para vocês
uma visão geral, uma introdução, né, falando sobre a domesticação dos cavalos, que a gente viu na aula passada, né, que é cerca de 3.500 anos antes de Cristo. E depois ele fala para que o cavalo é usado, para montaria, para tração, dá uma introdução básica sobre o uso do cavalo e fala que foi aprovado como recurso terapêutico pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Depois ele cita o foco dele, que no caso aqui é ecoterapia, né? E como foco, eu destaquei aqui que o fundamento principal da ecoterapia é o quê? É a conformação do corpo do cavalo, porque ele se desloca, ele vai provocar ondulações tanto horizontais quanto verticais e longitudinais, que vão estar relacionados com os movimentos de rotação da coluna. Então, você tem o movimento em torno do eixo ságito transversal e em torno do eixo fronto transversal no cavaleiro que está sendo no cavalo. Então, o objetivo dele é a terapia, então ele vai estar falando sobre isso, né? E as ondulações transmitidas aos cavalos que as absorvem o funcionamento do sistema, absorvem, né, pelo funcionamento dos sistemas musculoesqueléticos e nervosos. Então, essas ondulações vão ser absorvidas pelo sistema musculoesquelético do cavaleiro que está em cima do cavalo. E com isso, depois que ele fala ali, que ele deu uma introdução geral, falou um pouco sobre o objetivo dele, que é a ecoterapia, ele fala que como que deve ser a escolha correta do cavalo de ecoterapia. Então, até vou colocar maiorzinho aqui para a gente discutir aqui sobre eles. Aí ele fala assim, que deve apresentar docilidade, obediência, relação de confiança com o praticante. Aqui eles falam praticante porque na ecoterapia você tem o cliente, a pessoa que está sendo atendida, não como paciente, mas como praticante, que ela está praticando a atividade. E nas atividades assistidas a gente não usa tanto esse termo, estão usando mais até clientes, porque está indo mais para a caracterização de serviços, né, assistidos, que vocês viram na aula anterior, antes da anterior. A resistência também é importante, que o cavalo seja resistente, que tenha uma rusticidade, tem uma facilidade de adaptação ao meio ambiente. E uma parte importante que ele fala aqui para a ecoterapia, para animais montados, que ele tem um peso corporal grande para poder atender os pacientes obesos. Vocês sabem mais ou menos quanto de porcentagem que o cavalo pode colocar no lombo, né? Vocês chutariam aí qual é a porcentagem de peso que os cavalos têm? Escreve aí, gente. 100 quilos. Assim, quanto você falou, Flávio? 100 quilos? Não, o cavalo, ele pesa em torno de 400 quilos. Então, vamos trabalhar com porcentagem. Para ele carregar um cavaleiro, por assim, 10%. Se ele pesar 400 quilos, a gente pensar em 10%, dá quanto? 40 quilos, né? Se fosse 20%, seria 80 quilos. Então, por exemplo, um cavaleiro de 400 quilos, um cavalo de 400 quilos aguentaria 80 quilos no lombo. Eu já dei 25%. De 20% a 30% é a porcentagem aceitável de peso do cavaleiro. Então, por isso que aqui eles falam um grande peso corporal para os cavalos de ecoterapia para atender pacientes obesos, porque você tem a porcentagem, por exemplo, que a gente fez a porcentagem. Se o meu cavalo tem 400 quilos, se eu vou trabalhar entre 20% e 30%, eu vou trabalhar entre 80 quilos e 30% de 150, de 400 é quanto, gente? Calculadoras. Daí, mas você tem que fazer o quê? Você tem que contar também, sabe o quê? O arreamento, a cela, tudo isso, tá? Vou pegar aqui a calculadora aqui para fazer, porque eu estou curiosa. Vocês não fizeram para mim, meus alunos estão dormindo, ver se está na aula. Deixa eu ver aqui a calculadora.
Hoje em dia a gente não faz mais cálculo à mão, né? Aí, falou, Tayane falou, 120, 30% de 400 é 120. Então, de 80 a 120 quilos, a pessoa que vai andar no cavalo ali tem que ter para um cavalo de 400. Se o meu cavalo for menor, então minha média foi certa, 100 quilos mais ou menos. Oi? Então, o meu chute foi certo. 100 quilos, vai depender do cavalo. Uhum. Entendeu? Isso que é importante. A gente vai trabalhar em porcentagem. Então, 100 quilos tá ok, mas vai depender do cavalo. Por exemplo, a gente tem um cavalinho pequenininho, Petrus, que tem 260 quilos. Daí vocês fazem a conta, ele não aguentaria uma pessoa de 100 quilos. Né? Que 100 quilos quase quase metade do peso dele. Então, por isso que eles têm preocupação na ecoterapia com o peso do praticante, até para o bem-estar do cavalo. Então, se você for atuar em modalidades que haja a montaria, então você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com o peso do cavalo e o peso do arreamento em si, que vai estar tudo ali em cima do animal, né? Então, você tem que ver quanto pesa a minha sela, mais o cavaleiro. Por isso que essa preocupação. Achei aqui a parte... Vamos voltar lá para o nosso slide. Até aí, tudo bem, gente? Ok. Então, vamos lá. O cavalo, ele vai ter que aceitar bem o contato, o toque, né? Porque as pessoas vão estar interagindo, vão estar tocando no animal. Principalmente pessoas com deficiências na ecoterapia. E o comportamento de disponibilidade de ajudar. O que seria isso? Seria um cavalo que coopera com você. Você faz, tipo assim, tipo o veloz na patinha, quando você for casquear, né? Isso que eles caracterizaram como o cavalo de ecoterapia desejáveis, né? Agora, pensando no quadro das intervenções assistidas, ou até no quadro da liderança, como que vocês acham? Tem alguma coisa aqui que a gente poderia estar mudando, acrescentando nessas características desejáveis do cavalo? Escrevem aí no chat se ninguém quiser falar, a pessoa tá... Escreve aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que isso aqui tá bom? Desapareceu para ti? Só um minuto, então ainda bem que tu falaste. Vamos ver aqui. Eu tô falando aqui achando que eu tô apresentando e não tô. Calma aí. Ah, isso aí é tecnologias. Ai. Cadê o... Ai, ai, ai. E agora, apareceu? Pronto, aqui também. Ah, então tá ótimo. Então, quais as características desejáveis do cavalo? O que mais vocês colocariam ali como características desejáveis que vocês aprenderam? Então, professora, essas características aqui são mais características positivas, vamos assim dizer? Sim, então o que você deseja que o cavalo tenha. Todas aqui são positivas, realmente. Porque você teria alguma... Aí onde entra essa parte dessa agressividade do cavalo, né? Porque se tem um temperamento ali e tal, vai ter dias que ele não vai estar assim tão dócil. Igual aquele dia que a gente foi lá na última aula, né? Uhum. A gente viu que um outro cavalo correu do outro lado, todos correram também, né? E vimos entre eles ali, aquele mais baixinho, né? Acho que é o Petro, não sei, escuro, ainda não gravei. Estava um pouco mais arisco em relação aos outros, né? Então, aí quando você fala características, vamos dizer assim, positivas, vamos colocar positiva, mas nem sempre vai ser assim, né? E aí? Ele deu uma introdução sobre umas características que são desejáveis, que você espera. E realmente não vai ser sempre assim. Vai mudar várias coisas, mas assim, o que você espera, entendeu? Esse que é o primeiro passo da interação. Então, por exemplo, se você falou da reatividade, o cavalo correu, os outros correram também. Talvez, dependendo do trabalho que você faça, ter um cavalo que seja menos reativo
a estímulos externos, que não vá, ou que a reatividade dele não seja grande o suficiente para machucar alguém, isso é um lado positivo para você que está esperando ali, tratando o cavalo dentro de uma intervenção. O que vocês acham? Porque se o cavalo ele for muito reativo, a tempo de explodir, por exemplo, com uma que vocês viram, né? O cavalo correu, ele sempre vai correr, mas se ele for mais confiante, tiver uma interação com o humano, gostar da interação com o humano, sentir confiança, ele vai ter um melhor domínio ali naquela situação do que está acontecendo, ele vai confiar em você. Não sei se eu te respondi, Flávio? A gente vai ver esses comportamentos aí também, tá? Segura aí. Não, bacana. Legal, entendi. Ok. A Tayane perguntou o que é rusticidade. Rusticidade é o cavalo ser rústico mesmo, não é ser aquela coisa delicada, mas ser gente, ajuda aí, que aguenta que aguenta o trampo, mas acho que entendeu, né? Então, que ele seja rústico. Por quê? Tem alguns animais, por exemplo, animais albinos, pseudo-albinos, que têm os olhos azuis, que não pode ficar muito no sol. Então, são animais que vão ter mais cuidados que você tem que ter. Então, quanto menos cuidados extras são necessários para aquele cavalo, quanto mais adaptado ao meio ele estiver, mais adaptado ao meio natural dele ali, quanto mais rústico ele for ali, é melhor. É um cavalo mais resistente, isso mesmo, Juliana. Muito bom. Isso aí, daí falando, a Valéria falando sobre ele se sentir mais confiante, né, quando ele tem maior interação com o ser humano. Então, acho que eu colocaria realmente essa interação com o ser humano. A Valéria também falou da vitalidade dele, dos olhos atentos, dos olhos vivos, né? Porque não ser um animal que fique no desamparo aprendido, é quando o animal ele fica assim, recebendo tudo sem nenhuma reação, mas que ele mostre a reação dele, né? Isso é importante no cavalo de intervenção assistida, no cavalo de liderança, mas ao mesmo tempo ele não pode ser perigoso, não pode ter reações tão exacerbadas que vão causar algum perigo extra naquela intervenção. Porque assim, quando a gente vai trabalhar com cavalo, o ideal é que se tenha um termo, a gente até criou um termo agora no equilíbrio, porque às vezes acidentes acontecem pela reatividade do animal ser presa. Mas quando você trabalha o cavalo e acostuma eles, a intensidade dessa reação é menor. Então, o risco de você ter um acidente é menor, mas não que você vá tirar toda a reação. Porque você tem que ter um cavalo que seja reativo, que esteja atento, e não um cavalo que seja morto, não estou fazendo nada, né? Então, vamos lá, continuando. Onde que eu estou? Eu não posso apertar... eu acho que eu apertei interromper o negócio aqui antes. Tudo bem até agora? Isso aí. Então, vamos lá. Então, ele falou sobre a característica do cavalo. Depois ele fala sobre o temperamento um pouco dos cavalos, de extrema importância, que nem o Flávio falou, né? É importante saber qual é o temperamento dos animais durante a sessão. E é importante também avaliar o comportamento dos animais, né? E depois ele vem também falando sobre o bem-estar dos cavalos. Aqui, ele cita também no artigo, né, que os cavalos eles pastam 16 horas, então, por exemplo, no bem-estar do animal, o cavalo ele foi feito para pastar por 16 horas seguidas. Se o cavalo não consegue pastar 16 horas, não tem alimentação suficiente para ele ficar pastando ali, comer um pouquinho por 16 horas, às vezes aquele cavalo vai ficar muito irritado, vai começar a desenvolver comportamentos anormais, porque não tem nada para fazer. 4 horas do dia, eles ficam interagindo entre eles. Então, um mordisca o outro enfia a cabeça, aqui, ó, Vinícius mordiscando o Veloz, o Absinto se metendo no meio, e o Arizona só de olho.
E depois disso, 4 horas, eles ficam em repouso. Aqui, olha que olhinho, gente. Lembra que a gente viu a orelha? A orelha aqui tá. Até que não tá para baixo, ele tava mais ou menos atento, mas ele tá com o olhinho fechado aqui, a cabecinha já tá baixa. Mas ele estava atento em mim aqui, que estava aqui. Eu que estava aqui, ó. 4 horas de repouso. Então, ele vai dormir mesmo 4 horas por dia. Então, o importante que a gente viu, porque a gente vai interagir com os animais, é importante sabermos como é a fisiologia dos animais, o que eles precisam, né? E o importante também, que ele ressalta aqui no artigo, vou abrir aqui o artigo novamente, que ele fala aqui, no final ele fala assim, ó, que aqui, quaisquer práticas que causam incômodo prolongado ou permanente no animal, dor ou exaustão, são considerados maus tratos. Ele fala sobre a avaliação científica do bem-estar, tornou-se importante para constatar animais não ambientados às condições de criação que lhes são impostas, colocando-os em maior risco de enfermidades. Então, animais que estão sendo criados e não estão adaptados podem ficar mais doentes. E essa avaliação, se os animais estão bem adaptados ou não, vem do bem-estar animal, que conhecido como BEA, que é o bem-estar animal. E esse bem-estar, ele foi avaliado lá, criado pelo Far Animal Welfare Council em 1993, criando as 5 liberdades. E dessas 5 liberdades, eles falaram assim, porque na época, né, estava tendo diversos... teve até uma jornalista que fez um livro, um livro não, né, uma reportagem sobre os maus tratos lá em frangos, tudo, de criação, porque os animais eram criados para estímulo de produção e não se via o bem-estar dos animais, né? E depois daí foi criado aqui as primeiras 5 liberdades em 1979, né? Depois em 1993 de novo, melhorado, né? Mas o que eles criaram lá em 1979, antes do 1993? Que o animal ele deve ser livre de fome e sede. Isso aqui foi logo no início, né? Porque você pensa assim, livre de fome e sede. Se você não tem fome, você está doente, porque você não come. Né? Se você não tem sede, você não bebe. São mecanismos fisiológicos, mas não é. É por fome e sede por longos períodos, lembra? Ser maltratos por longos períodos, um animal por longos períodos ter uma contenção, sofrer um estresse prolongado, é considerado maus tratos. Então, fome e sede ele ter fome, você não dá comida, ele ter sede, você não dá bebida, ok? Tudo certo aí? Não estou vendo vocês, deixa eu ver vocês aqui de novo. Não. Ok? Então, vamos entrar aqui nas 5 liberdades. Essas 5 liberdades, sim, tudo certo, ótimo. Essas 5 liberdades, ela é ótima para a gente ter em mente lembra lá na primeira aula, segunda aula, que a gente falou sobre bem-estar único, né? Então, o bem-estar tanto do animal, que está ali fazendo a intervenção, quanto do praticante, do cliente que está ali junto, né? Então, aquele animal ele não pode estar com fome, não pode estar com sede, ele tem que estar livre dos desconfortos, né, coisas que não geram situações que o incomodam, então, por longo período, né, às vezes põe um cabresto, o animal não gostou muito porque você está cortando a orelha, mas é por período curto. Livre de dor, ferimentos e doenças, então é importante que o animal não sofra dor. Se estivesse com ferimentos, ele seja tratado, né, e doenças também sejam tratadas, mas o ideal é que ele não fique doente. Mas sempre doença fisiológica vai ficar e vai ser tratado. Em 4 aqui, que é livre para expressar o comportamento normal. Esse aqui é muito importante, porque hoje em dia você pode ver que o cavalo, ele foi criado, a gente viu anteriormente, como? As pradarias, soltos, livre, um animal atleta, um animal que corre. E hoje em dia ele é criado em baia. Então, ele não está com o comportamento normal da espécie, né? Mas você pode usar subterfúgios
para tentar minimizar esse estresse de confinamento, né? Soltando os animais por um período grande do dia e prendendo à noite, caso seja necessário, né? Já no equilíbrio, a gente conseguiu o pastinho e eles ficarem soltos ali sobre todo o processo, né? Livre de medo e angústia, porque você não causar medo excessivo no animal. Por exemplo, se eu vou fazer meu cavalo rodar no redondel, ou eu vou montar nele, mas ele sempre está indo por medo, porque eu estou machucando ele, estou usando uma espora, estou usando um chicote, estou batendo, estou causando uma angústia nele ali, que ele não tem como fugir, né, daquela situação. Então, por que a gente tem que assegurar essas liberdades? É questão ética. Então, isso foi definido, essas 5 liberdades, como importante de seguir para o animal ser considerado que ele tem bem-estar. E como que nós vamos assegurar? Através das técnicas, através de situações que a gente falou, né? Se o cavalo fica preso, vamos colocar ele um pouco para andar, para soltar, vamos dar comida para ele não sentir fome, tantas essas coisas aí, tratar animais doentes, então é a técnica utilizada. Até aí, tudo bem? Escreve aí no chat. Sim, tudo bem. Daí já o Alwyn, que é o Animal Welfare Indicators, que é o indicador de bem-estar animal, isso aqui tem um manual, né? E nesse manual, eu vou passar depois para vocês, ele é em inglês, mas ele vai estar seguindo, né, as 5 liberdades. Daí, aqui, good feeding, boa alimentação. Então, ele vai falar ausência prolongada de fome, ausência prolongada de sede. Lembra que eu falei? E falar ausência de fome, ausência de sede é mentira. Você só come porque você tem fome. Você só bebe porque você tem sede, né? Mas a ausência prolongada, é a privação. O housing, que é o lugar. Então, good housing é conforto comfort around resting, é o conforto de repouso. O thermal comfort, que é o conforto térmico. E o conforto de movimento, que é o ease of movement. E ele também fala aqui sobre comportamento apropriado, appropriate behavior, onde que ele tem que se expressar o comportamento social, ele tem que expressar outros comportamentos também, e ter uma boa relação humano-animal, que a professora Valéria falou, né, na relação humano-animal, e um estado emocional positivo. Então, ele falou sobre um comportamento apropriado. E um outro indicador, que é boa saúde, good health, que é a ausência de injúrias, ausência de doenças, ausência de dor e dor induzida por processos de manejo. Então, isso aqui é o mesmo protocolo, só que traduzido ali, né? Foi da palestra do Zanella. E a mesma coisa, boa alimentação, bom comportamento, um bom alojamento e a boa saúde. É só a tradução do anterior. E depois que ele deu a introdução lá, ele falou o que tinha, qual que era o objetivo dele, né? No artigo, ele fala que o objetivo vai ser avaliar o bem-estar dos animais utilizados nas sessões de ecoterapia do referido centro, a partir dos indicadores comportamentais, físicos e fisiológicos. Ok? Então, vamos lá para os materiais e métodos do artigo. O artigo ele foi feito no Centro de Ecoterapia do Campus Séries do Instituto Federal Goiano, de março a agosto de 2018, então março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, né? O Comitê de Ética, porque como falamos em utilização de animais, é importante que tenha Comitê de Ética, até mesmo na nossa aula, vocês viram, né, que a gente aprovou o Comitê de Ética para uso dos animais. E o Comitê de Ética, ele visa o quê? Ele visa garantir que há bem-estar naquele método que está sendo utilizado o animal.
Então, aqui legal, tem comitê de ética. O nosso projeto do equilíbrio também tem comitê de ética, assim como nossas aulas práticas, né? E ele falou nem ele falou, isso aqui eu coloquei em vermelho, tá? Tudo que eu coloquei em vermelho é o que eu acrescentei. É importante, quando a gente for avaliar materiais e métodos, a gente consegue replicar o que está sendo estudado. Então, estamos aqui, as pessoas, tem gente do mestrado, do doutorado, os alunos também do equilíbrio da graduação. Vocês conseguem replicar exatamente tudo que foi feito do artigo, lendo o artigo? Vocês que leram, vocês acharam? Vocês conseguiram replicar ou não? Escreve aí no chat. Você acha que foi o materiais e métodos foi suficiente para fazer uma replicação fidedigna, eficaz? Você consegue fazer? Escreve aí, gente. A Juliana achou bem completo. Tinha bastante informação. Sim, sempre. Um artigo, a gente sempre tem que estar bastante informações, principalmente em materiais e métodos, para que a pessoa consiga fazer novamente, né? Então, por exemplo, se a gente aqui do Equilíbrio quiser fazer essa mesma metodologia que ele usou lá no Centro de Ecoterapia de Goiás, a gente tem condição de fazer a metodologia utilizada? Tem, não tem? Então, por isso que é sempre importante a gente, quando pensar em materiais e métodos, ver se a gente conseguiu explicar tudo o que está tendo ali. Ele explicou bastante, sim, Juliana, mas eu ainda achei que ainda faltou algumas coisas, principalmente para comportamento. Ele especificou as condições, né? Eram baias individuais, sem forrações, concretadas de 3 por 2,5 metros. O período de confinamento durante o dia. Ele explicou legal. Mas eu estava assim, quando a gente começa, porque quando a gente sabe do assunto, a gente está dentro por exemplo, a gente está dentro do equilíbrio ali, a gente quer falar sobre como que é o comportamento, como são as instalações, às vezes a gente fala, mas as coisas que a gente já sabe que estão intrínsecas, às vezes passa despercebido. Por exemplo, aqui eu peguei uma foto da internet de uma baia, né? Mas nessa baia, vocês podem observar que tem uma gradezinha aqui, nessa foto da internet. Deixa eu colocar vocês para ver. No comportamento, no artigo, eu não achei informação se as baias que os animais eram alojados tinha comunicação, se eles tinham visibilidade entre um animal ou outro. Saiu? Ai, gente, que horror! Calma aí, ainda bem que vocês avisam. Eu estou aqui falando com vocês. Será um minuto que vai aparecer. O meu computador, ele tá econômico. A apresentação sai sozinha. Ai, ai, ai. Agora foi? Show. Até ele falou que viu que tinha algumas partes de especificidade total. Vamos pegar aqui. Show. Daí aqui, assim, quando eu tô indo aos poucos, né? Quando ele vai explicar aqui materiais e métodos, né? Fala do protocolo, daí ele fala que são 16 cavalos alojados, daí fala, os animais permanecem estabulados durante o dia em baias individuais sem forração, concretadas de tamanho de 3 por 2,5, sendo liberados para o pastejo em todos os demais períodos, final de tarde e noite, e final de semana a partir do período vespertino da sexta-feira. Durante o pastejo, os animais ficam soltos em grupo, tendo disponibilidade de 3 piquetes aproximadamente de meio hectare, que são rotacionados de acordo com a altura da pastagem. Então, nessa parte aqui que a gente está, inicial, que ele está mostrando o material que ele utilizou, o local, né? Ele não falou nessa parte aqui. E pode ter falado um pouquinho mais para frente, depois posso ter até perdido, mas o importante é, se tivesse visibilidade, ele colocar aqui, baias individuais
com visibilidade, com acesso, entendeu? Eu já colocaria nessa parte do materiais e métodos que ficaria mais específico. Entendeu? Porque ficaria correto e a pessoa conseguiria entender e ter um fluxo, né, do raciocínio. Então, a gente está aqui também para estar avaliando em si a metodologia. Daí ele falou também uma parte ali do artigo, né, que ele tem 3 piquetes de meio hectare que são rotacionados. Ele fala que ele tem 16 cavalos e 7 são usados para, né? Só que ele não falou qual era a pastagem, se o piquete tinha sombra, se tinha coxo, se tinha água, quantos animais ficam juntos. Por que a gente precisa saber disso? Porque esses fatores de interação, de sombra, de pastagem, é importante no bem-estar do cavalo e importante no comportamento. O animal que fica no piquete, mas o piquete não tem sombra nenhuma, ele vai ficar estressado, meio-dia, por exemplo, que vai ter muito sol, não vai ter onde ele se esconder. Naturalmente, o cavalo, quando tem sol, ele vai para um lugar de sombra. Então, é sempre importante a gente pensar. Às vezes, é tão simples, né? Mas quando a gente olha para outras pessoas que não estão ali no ambiente, às vezes não consegue pensar, né? Como que está sendo aquilo. Então, quando vocês forem escrever o trabalho de vocês, a tese, façam uma metodologia e dão para uma pessoa ler. E fala, gente, me descreve como que é isso aqui. Fui clara o suficiente? Você consegue enxergar o que está acontecendo? Para poder ser repetido, né? Não só o método que você usou, mas todas as coisas que estiverem englobadas ali. Então, essa parte eu achei interessante a gente estar discutindo, principalmente vocês que vão ser próximos fazedores de artigos, né, de apresentações. Daí uma parte legal que ele fala é sobre o manejo nutricional, 2 vezes ao dia, em coxos, 2 quilos de concentrado a dia, acesso ao pasto e a suplementação. Também, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Tudo bem aqui? Ele fala também sobre o manejo sanitário. Vocês estão enxergando ainda? Então, né? Então, sobre o manejo sanitário. No manejo sanitário, ele fala que é feito diariamente, daí ele fala que a limpeza das baias sempre que os animais defecam. O banho realizado na segunda-feira, assistência médico-veterinária constante. Eu achei um pouquinho exagerado falar sempre que os animais defecam, porque o animal defecou, você ir correndo, abrir. Então, com periódica, sendo retirado com periodicidade, falar sempre que defeca, porque você pode criar hábitos que tem como você já viu, que tem principalmente em cachorro, que às vezes o cachorro faz cocô, você vai rápido, colhe, tem cachorro que quando você vai colher, ele vai lá e come o cocô. Então, pode criar hábitos no animal de estereotipias por retirada rápida das fezes. Ele faz o cocôzinho ali, às vezes ele cheira o próprio cocô dele para sentir, e depois é retirado, e não precisa ser imediatamente, né? Mas eu entendi que é a periodicidade que ele quis falar. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, né? Daí ele falou também das sessões de ecoterapia, essa aqui é a foto da Cecília, lá fazendo uma sessão de ecoterapia, né? Achei legal que ele falou de 30 a 40 minutos, né? De terças-feiras, de 7 às 11, e segundas a quinta, de 1 às 7. E ele alterna os animais. Até aí tudo bem nas metodologias? Cadê vocês, que eu já me perdi? E, gente, eu perdi. Você não saiu? Não. Ah, tô aqui. Ok. Então tá ótimo. Isso mesmo, Valéria. Limpeza sem ficar obsessivo por limpar e ficar estressado, o cavalo fez cocô, vou sair correndo e vou limpar, isso mesmo, né? Você esperar o animal sentir ali, depois você deixar sempre... O importante é deixar o ambiente limpo, mas não sem esse estresse. Achei que sempre foi muito agressivo ali no artigo, mas tudo bem, foi o que ele quis dizer, mas para outras pessoas, às vezes, teriam outras interpretações. Tudo bem até agora? Tudo ótimo, né? A Aruana falou ok. E aqui, ele fala agora os parâmetros que ele
foi o quê? Parâmetros fisiológicos, comportamentais, que ele avaliou. Eu já até esqueci, gente. Calma aí. Cadê? Ele falou... Aqui. Comportamentais, físicos e fisiológicos, né? Que ele usou para avaliar o bem-estar dos animais. Então, nos parâmetros fisiológicos, nesse caso, eu estava achando que seria mais para físico, né? Porque eu entendi, estado fisiológico do animal no score corporal, né? Ele avaliou se o animal está magro, se o animal está gordo, principalmente aqui em relação ao pescoço, costado e garupa, né? Aqui, ó, garupa. A presença ou ausência de feridas, geralmente de 1 a 2 centímetros quadrados, as feridas não podem ser muito grandes, né? Porque uma feridinha ou outra sempre vai acontecer, mas feridas grandes não é aconselhável que se utilize cavalos, né? Principalmente também depende do lugar. Por exemplo, se você tiver um cavalo que tem uma ferida embaixo da sela e você colocar a sela ali, o cavalo vai sentir. Você não vai usar. Vamos deixar esse cavalo recuperar e depois utilizaremos ele. E essas avaliações eram realizadas no início e no fim do período de avaliação. Sobre o score, eu trouxe aqui para vocês. Ele falou que utilizou o score que dá WIN, a associação, ele utiliza o score de 1 a 5, né? Já nós, no equilíbrio, utilizamos o score de 1 a 9. Mas o score de 1 a 5, o que ele fala no score de 1 a 5, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior para vocês verem. O score 1, aqui está em inglês, não tem importância. O pescoço, você vai ter um pescoço fino, as costelas visíveis, proeminentes, a pele também você vai ter ela mais... Como que eu falo? Isso, a pele ela vai estar mais ressecada, sem brilho, e a pelvis mais afundada. Você escolhe um animal, você vê esse score aqui, totalmente os ossos proeminentes da anca, as costelas, a garupa totalmente afundada, você vê totalmente os ossos dele sem capa de gordura. No score 2, já vê um pouquinho da costela, mas você vê uma capa de gordura. No score 3, que eles denominam como score ideal, seria essa aqui, a capa de gordura já no animal. O score 4, você já não consegue sentir as costelas, e no score 5 seria um animal mais gordo, obeso, que você não sentiria. Só que a gente não usa esse score. A gente usa aqui o score dos cavalos, que é a escala de Henneck, que eu prefiro particularmente essa escala. Aqui eu vou dar um zoom para vocês. Vocês estão vendo ainda? Fala no microfone que agora eu não estou vendo vocês. Deu o zoom? Ficou bom? Sim. Obrigada. Então, eu gosto mais dessa escala, é uma escala mais utilizada nos cavalos, apesar daquela carta de bem-estar, ela não utiliza de 1 a 9, porque nos bovinos você utiliza de 1 a 5, né? Então, o 1, que é aquele 1 lá, é um animal extremamente magro, com a espinha das costelas, caudas e pontos do quadril e nádegas proeminentes. Ó, a ponta do quadril, aqui a nádega. Você vai ter todos os ossos bem salientes. A cernelha, aqui, gente, aqui a cernelha, tá? No cavalo. O ombro. Aqui o ombro. Aqui o ombro. Aqui é o cotovelo, tá, gente? Aqui é o cotovelo. Você tá vendo minha setinha? Deixa eu ver se eu consigo um negócio aqui. Escrever. Marca texto. Ah, tem marca texto aqui. Deixa eu abrir de novo. Então... Ué, daí quando... Ah, tudo bem.
Daí você vê aqui o ombro, pescoço perceptíveis e não sente nenhum tecido adiposo, nenhuma gordura. Animal totalmente magro, é o 1, não é um animal ideal. O animal 2, ele é um animal muito magro, com uma ligeira camada de gordura sobre ossos da coluna. Aqui, ó, você tem uma ligeira camada nessa parte de cima. E ossos da costela, quadril e nádegas aqui, ó. O quadril. As nádegas vão estar proeminentes. A cernelha vai estar mais proeminente e o pescoço também aqui, seção do pescoço mais proeminente. É muito magro. Então, você vê bastante ainda parte da costela, apesar que aqui em cima você não vê muito. O magro, que é o 3, que é o animal com acúmulo de gordura na metade da coluna. Então, da frente para aqui, dessa parte. Vocês estão vendo a minha mão, que eu estou mexendo aqui, uma mãozinha? Sim. Ah, tá, que bom. Então, dessa parte aqui para frente, você vai ver uma gordura sobre as costelas, mas aqui atrás você vai ver ela levemente perceptíveis. Porém, as vértebras não vão ser identificadas visualmente, aqui, não vai ver a proeminência das vértebras, e os pontos do quadril vão estar mais arredondados, os pontos das nádegas não tão distinguíveis, mais a cernelha e o pescoço ainda vão estar bem acentuados, e o ombro. O moderadamente magro, que é ligeira crista ao longo da coluna, o contorno fraco das costelas aqui vai estar bem fraquinho, você vai ver perceptível, mas é bem fraco. A proeminência do rabo depende da conformação, se você vai encontrar ou não aqui uma camada de gordura em torno do rabo. O ponto do quadril não são tão discerníveis, as cernelhas e pescoços são mais finos. Então, você vê, é mais detalhe que você tem no cavalo. Então, o de 1 a 5, você enquadra todo mundo ali, às vezes num 3, mas aquele cavalo não estaria num 3, estaria num 2. Mesmo assim, de 1 a 9, às vezes a gente coloca 3,5, 4,5, a gente ainda faz no meio termo. O 5, que é a traseira plana sem crista, as costelas, né, não são identificáveis visualmente, mas você consegue sentir tocando a costela, quando é muito tocando. A cernelha vai estar mais arredondada, aqui em cima a cernelha, e as espinhas e os ombros se combinam com o pescoço, faz um conjunto, né? Você vai ter um acentuado pescoço do ombro e da cernelha. Mas você consegue sentir bem. Já o moderadamente gordo são quando as costelas, você não sente muito bem as costelas. Então, você vai ter a gordura sobre as costelas e ao redor da cauda. Aqui, ao redor da cauda não tem a gordura, o início de depósito de gordura na cernelha, atrás do ombro e ao longo do pescoço, aqui o início de gordura. E o animal gordo, que é o 7. As costelas individuais podem ser sentidas, mas é perceptível o preenchimento de gordura entre as costelas. Você vai ver bastante gordura, sentir ali entre a costela. A presença de moderada gordura ao redor da cauda, aqui na cauda, então você vê que o cavalo está bem gordinho. Depositada ao longo da cernelha, atrás da cernelha, atrás dos ombros, ao longo do pescoço. Então, você vê quase uma coisa só. E muito gordo, esse aqui é muito gordo. É difícil sentir a costela, a gordura suave na base da cauda, a gordura na área da cernelha atrás dos ombros, perceptível, especialmente de pescoço, gordura também depositada na parte interna das coxas. E extremamente gordo, aparência irregular de gordura. Ah, por que eu estou aprendendo isso? Porque é importante quando você for atender, né? Por exemplo, você como psicólogo ou vai dar uma atividade assistida, é importante que você conheça o cavalo que você está lidando. Às vezes o cavalo está magro. Então, assim, o cavalo está magro, nada, pesa 350 quilos. Mas a gente vê se o cavalo está magro ou gordo, não é pelo peso. Sim, tem o peso da espécie. Mas pelo score, tá aparecendo a costela, não tá? Tá aparecendo os ossos, o pescoço tá bem mais fino do que o corpo. E daí você consegue ter uma noção de como está sendo o bem-estar desse animal e, às vezes, o que ele está sofrendo ali perante a situação que está. Ok, gente? Vocês entenderam a importância do score? Vocês saberem ali, vocês já viram, então, esse animal está com score bom. Então, o score bom é entre 4 e 5, tá? Deixa eu entrar aqui de novo na apresentação.
Aqui, ó. Entre 4. Deixa eu colocar de novo aqui. Esse aqui, ó. Moderadamente magro, moderado. Entre 4 e 5 é aceitável para os cavalos de intervenções. Magro, é bom que ele engorde um pouco. E se ele estiver muito gordo, também não é bom, porque ele pode ter síndromes metabólicas, desregulação, que é um animal que não é saudável. Ok? Responda aí. Então, a gente já viu a importância do score. Eu trouxe também para vocês aqui uma pincelada, né? Isso, ótimo, deu para compreender. A Valéria falou que deu. Daí, os parâmetros fisiológicos, ele falou que ela avaliou a frequência cardíaca, e ele falou como ele utilizou, né? O estetoscópio. A frequência respiratória, por contagem visual dos movimentos torácicos. Se a gente quiser fazer, a gente consegue repetir, porque ele falou. Só que ele falou que foi sem métodos de contenção, porque os animais eram muito dóceis. E foram aferidas antes, durante e após as sessões, contabilizadas por 15 segundos, multiplicado por 4. Ok. Mas o que vocês acharam desses 100 métodos de contenção? Responde aí, gente. Então, eu não acho muita coisa, porque eu não sei bem, né, ainda, como é que funciona, quais seriam os perigos, mas assim, eu imagino que um animal, mesmo que ele seja dócil, ele é um pouco imprevisível, né? Então, mas como que você imagina que foi? Se ele falou 100 métodos de contenção, como que você imagina que ele fez a frequência cardíaca e a frequência respiratória? Eu não sei. Não, tô imaginando, então com o estetoscópio, ele vai estar preso a um cabresto ou ele vai estar solto? Ah, tá. Porque... Quando tá escrito assim, eu imagino que ele estivesse solto, como os nossos cavalos ficam ali no piquete, né? Isso. Eles eu falaram, assim. Esse que foi o problema dos 100 métodos de contenção. Quando você fala 100 métodos de contenção, eu imagino igual, às vezes tem um vídeo, né, vocês já viram no Instagram, da Kelly escovando o Vinícius sem nenhum cabresto, ele estava solto, sem nenhum método de contenção. Por quê? O cabresto, colocar o cabresto na face do animal, é um método de contenção. É um método de contenção físico. Está contendo ali o animal, lógico que não é um método de imobilização. Você não está imobilizando, ele não tem que ficar parado sem mexer, ele vai ter mobilidade, mas ele está sendo contido por um tempo, né? Então, provavelmente, como ele falou assim, antes poderia até ser, o cavalo foi muito dócil, ele foi lá e aferiu, sim, o cavalo está preso. Mas durante a sessão, daí ele foi lá e aferiu com cavalo solto. Será? Não sei. Tá até pensando nisso, né? E, tipo assim, durante a sessão, provavelmente a pessoa estava em cima do cavalo, daí ninguém vai estar segurando. Se é uma ecoterapia, onde vocês viram aquela foto aqui, no princípio da ecoterapia, tem um auxiliar guia na frente e 2 pessoas de apoio na lateral segurando o praticante. Tem uma pessoa segurando o cavalo, né? Então, fica um pouco ali, por isso que a gente tem que tomar cuidado com quando a gente escreve ali, para não... a gente pensar não é contenção, mas é uma contenção, ok? Agora foi a parte legal, que ele vai falar como que foi avaliado o temperamento dos cavalos. Até aí, tudo bem, gente? Já tivemos 1 hora de aula. Viu? Ainda bem que está sendo online, porque senão a gente não ia ter tempo de conversar sobre o artigo. Vai assim, pô, não foi 15 minutos. Não, eu ia trazer o artigo todo. Vocês querem parar um pouquinho antes de a gente entrar em temperamento, ir no banheiro, voltar, ou pode ir direto? Respondam aí. Por mim pode ir. Por mim pode ir, ok. Então, se vocês forem no banheiro, vocês levam o computador junto. Vamos embora. O temperamento. Ele falou que ele usou a metodologia de Momozawa 2003 e Leal 2007. Legal,
porque a partir do momento que você fala que usou essa metodologia, então você pode ir lá nas referências bibliográficas e pegar a metodologia que essas pessoas utilizaram, esses artigos. Então, isso que é legal, quando a gente lê um artigo, a gente voltar ao artigo que a pessoa cita como metodologia e ver como a metodologia original, né? E ele falou que fez questionar os tratadores ou as pessoas que utilizavam rotina dos animais e avaliaram no score de 1 a 3, sendo que 1 é uma menor intensidade e 3 uma maior intensidade da expressão comportamental. Então, ele avaliou brincalhão, curioso, como score positivo, nervoso e assustado como score negativo. Então, se ele fosse muito brincalhão, seria um 3. Mas se ele fosse muito nervoso, seria -3, para ele poder fazer uma análise estatística, senão ia ficar tudo igual, né? Tanto brincalhão quanto nervoso. Se ele não mudasse a forma de avaliação, tipo assim, muito nervoso ser 1, por exemplo, que seria coisa ruim, mas ele padronizou e colocou negativo. Achei que ficou legal também. E o histórico do animal e o tempo de trabalho semanal. O que seria o brincalhão, né? É a tendência do animal interagir com os estímulos do ambiente. Então, por exemplo, aqui é o Vinícius rodando na terra, né, depois de comer, lá naquele galpão da ecoterapia. Curioso, é a tendência do indivíduo de interessar-se por objetos ou pessoas que se aproximam dele. Então, ele caracterizou essas duas formas como temperamentos positivos. Nervoso, que ele caracterizou como temperamento negativo, até que o Flávio falou, né, anteriormente, olha, esse cavalo ficou muito nervoso, é um temperamento negativo. É uma tendência do indivíduo de ser facilmente excitado, acarretando em mudanças de postura e comportamento. Aqui é a foto do Vinícius, que estava estressado com a Aiello, que mandou um beijinho para ele. Daí ele alterou a cabeça, ele alterou o corpo, né? Você vê toda essa alteração. E assustado, também como negativo, um temperamento negativo, que a tendência do indivíduo em reagir com medo, apresentando uma reação de aversão ao estímulo, como o Flávio citou, que foi a característica dos animais correrem, né? Aqui, ó, vou dar um videozinho para vocês, ver se está passando. Aqui, eles correram em manada, porque eles assustaram. O cavalo ele vive em grupo, um assusta ou os outros vão. Até aí, tudo bem? Sobre os temperamentos? Acho que a gente viu esse vídeo na aula passada, né? Mas quem não pôde vir na aula passada, quem não estava, é bom que já revê e até enxergar na melhor qualidade. E o cavalo da direita também correu, isso mesmo. O cavalo que não tinha nada a ver com a história que estava lá no piquete, né? Vocês repararam? Vou até passar de novo aqui, ó. Repara no cavalo. Deixa eu colocar aqui. Lá no fundo, o Garanhão. Aqui é o Vinícius. Tá tranquilo? Eles estão esperando a ração, gente. Eles estão esperando a ração tá na frente deles. Daí, de repente, acontece alguma coisa. O Petro sai correndo. Daí ele sai correndo, desesperado. E aqui o Garanhão, aqui no cantinho. O Garanhão sai correndo também, o xerife. Ó. Nem sabe o que aconteceu, mas ele correu junto. E daí eles param lá, ver o que houve. Daí primeiro, assim, né? Primeiro corre, depois vê o que aconteceu. Essa aqui é a reação do cavalo, por isso que a gente tem que tomar cuidado com alguns tipos de reações exacerbadas. Ok? Vamos entrar em comportamento agora que foi avaliado. Tudo ótimo, gente? O comportamento, ele falou que ele é um etograma adaptado de Donnell e Haviland, 1995, Mills
e Riezebos, 2005, Leal, 2007, Gotijo e Colaboradores, 2014. Então, ele utilizou comportamento de 4 autores, né? E avaliou conforme o que foi encontrado lá. Daí eu aproveitei, por que eu quis dar esse artigo e eu mostrar para vocês? Porque agora a gente vai mostrar alguns tipos de comportamento. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui a apresentação novamente. Gente, se sair a apresentação, vocês avisam no áudio. Então, eles foram normais, que são os comportamentos normais das espécies, e estereotipados, que são os comportamentos anormais. Então, ele classificou entre distraído, estação, alerta em estação, deitado, focinho rente ao chão, cavar, relinchar e morder os outros animais. Então, vamos ver um por um. Distraído. Então, a estação em que o animal fica com os olhos fechados ou semi-fechados e os lábios relaxados. Então, essa fotinha aqui do Arizona. Olha aqui a orelhinha dele. A orelhinha dele tá... Lembra das orelhas? Ele tá assim, para lateral. Ele tava relaxado. Ele podia estar estressado. Lembra que por lateral para ser relaxado ou estressado. Mas o olho, então não é um conjunto só de orelha e olho, que a gente viu na aula passada. O olho estava aqui, semi-fechado. A posição do pescoço em relação à linha da coluna está abaixo da linha da coluna, então o cavalo está ali, gente, está dormindo ali. A orelha está meio assim, meio dormindo, meio acordada. Já o alerta em estação é o momento em que o cavalo está com as orelhas em pé ou em direção a movimentos e sons. Lembra que quando o cavalo, a gente mexe, alguém aqui, ele tem capacidade de mexer uma orelha para um sentido e a outra orelha para o outro? Então, ele está alerta, ele está prestando atenção. Em estação, porque está parado, tá? Por isso que ele colocou alerta em estação, porque provavelmente o cavalo estava parado. Deitado. O cavalo deitado, decúbito external, com externo aqui, né, no caso, aqui no chão, ou lateral mesmo. Vocês já viram o cavalo? Tem aquela foto da Cecília, podia ter colocado, maravilhosa, com o absinto que está deitado, assim, totalmente lateralizado no chão. Ele pode estar ali. Foi uma característica de comportamento. Ele avaliou como que estava o comportamento, 15 minutos antes, durante e após as sessões de ecoterapia, né? Focinho rente ao chão, um animal com focinho rente ao chão aqui. Que o focinho está bem próximo ao chão, então é um animal com o focinho rente ao chão. Definição do Cooper. Ah, pode estar rente ao chão porque está comendo? Pode, mas foi a característica do que foi observado, do comportamento observado. Isso aqui era um vídeo, link 2. Ai, bota aqui. Mas eu não sei porque eu tentei fazer esse vídeo funcionar, mas eu não conseguia. Volta aqui. Era cavar, era o membro anterior do cavalo que entra em contato com o solo para permitir a porções de matérias que estão ali presentes, que ele cava. Aqui era o soldado cavando mesmo, tirando a terra ali, no movimento de cavar. O relinchar, que é o som emitido pelos outros equinos. Vamos ver se vai abrir aqui. Calma aí. Eu aproveitar que a gente está na internet, ver se a gente abre aqui o relinchar. Calma aí, deixa eu dar um... Cadê vocês? Gente. Tá aqui. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Pular anúncio. Ah, estamos aqui. Aqui, eu tenho que compartilhar, né? Deixa eu compartilhar essa parte aqui, é legal esse vídeo aqui do cavalo de comportamento. Deixa eu parar essa apresentação e compartilhar outra para vocês. Depois eu coloco o link, se eu não colocar, vocês me pedem. Pelo amor de Deus, que daí eu esqueci. Aqui, Angry Horse. Vou colocar grandão.
your friend? Killer binary. Not sure I could hide him. Olha que o outro cavalo responde para ele lá atrás, né? Ele tá se comunicando. He was outside and he misses his E tá friend. mexendo para um lado e pro outro também, que tá estressado, né? Calma aí, deixa eu apertar aqui, interromper. A Aruana caiu, coitada. Então, vocês já viram ali o comportamento, acho legal a gente ver. O relinchar, né? É emitido pelo que é comunicação. Vocês observaram que o cavalo também estava se comunicando, né, com outro cavalo. E aqui nós temos também, ele colocou também dentro que é o morder os outros animais, ou tentativa de morder os outros animais devido a algum estímulo, que seria mais o grooming que a gente conhece. Mas não a característica de morder o animal para causar algum problema, né? Então, aqui, ó, vou colocar para vocês também um videozinho. E calma aí, não, eu tô colocando o vídeo, mas esqueci de compartilhar, desculpa, gente. Uma guia. Aqui são os muares lá no setor, né? Daí ela vai, ó, e um mordisca o outro, exatamente ali no pescocinho. É comportamento normal da espécie. Ó, no mesmo lugar, estão mordiscando. E o outro apareceu lá atrás para mordiscar também. Ok? Para a apresentação. Tudo ok até agora, os comportamentos? Calma aí, que agora é o que me perdi aqui na apresentação. Cancelar. Então, vamos continuar Esses são os comportamentos normais do cavalo. Depois ele vai apresentar comportamentos anormais. Como movimentos aleatórios pela baia, ficar andando sem rumo, movimentos repetidos de cabeça, a dança do lobo, a síndrome do urso, onde ele fica dançando mesmo, a aerofagia, que ele come o ar, o ato de morder madeira, a coprofagia, que é o ato de comer o cocô, a lambedura de coxo, bater na porta da baia e subir no coxo como comportamentos de estereotipias. Então, aqui, movimento aleatório dentro da baia, o animal ele se movimenta repetitivamente, como em círculo, podendo ser para qualquer direção. Então, calma aí, volta. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui e mostrar. Como que eu copiar? Não. Esse aqui não funcionou o link. Ah, porque eu escrevi mais coisa, eu acho. Não podia escrever. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu acho legal quando a gente vai vendo, assim, os vídeos, vendo... Ah, o Vinícius com a cabeça, com certeza. É uma estereotipia. Calma aí. A gente ter essa oportunidade de estar vendo o vídeo é legal porque a gente vai fixando, né? Do que só falar. Só falar fica meio perdido.
Aqui, o cavalo andando no estábulo. Olha como ele anda, para um lado e para o outro. Assim. Assim, não tá querendo ver a janela, né? Vou até repetir de novo aqui. Pra vocês observarem. A janela passou. E ali não tem nada. Mas ele tá indo para um lado e para o outro. É um comportamento anormal. Ah, que bonitinho, o cavalinho dança. Daí tem gente que coloca musiquinha. Não, é um comportamento anormal. O próximo comportamento que ele cita. Eu queria que abrisse a apresentação e já fosse tudo, né? Mas não vai, mas tudo bem. É o movimento repetido de cabeça, no qual o cavalo ele balança a cabeça para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Então a gente lembra isso do Vinícius. Deixa eu pegar esse aqui também, ó, copiar, vou jogar lá na nossa página aqui, a página, cadê a página? E vou compartilhar com vocês também. Não, meu filho, fica quietinho. Já estão vendo já apresentar? Não, não estão vendo. Eu não estou compartilhando nada, só eu que estou vendo. Ai, ai, ai. Tá indo, né? Agora sim. Vou colocar maior aqui. Olha esse cavalo aqui. Ele fica com a cabeça para lá, com a cabeça para cá. E fica para lá e para cá com a cabeça. Só que ele fica também com o corpo, né? Só o balanço de cabeça podia ter colocado do Vinícius. Próxima vez eu vou colocar o Vinícius. Eu me lembrei do Vinícius. Ele é uma estereotipia? É uma estereotipia. Aquele balançar não é o normal, porque se fosse normal, os outros cavalos balançariam também. Mas estereotipia é sinal de que realmente tem alguma coisa errada sempre? Ah, tem alguma coisa errada ou o cavalo acaba ficando com vício. Em fazer aquilo, ele se sente bem e faz com vício. Né? O balançar pode ser também sinal de ansiedade, o balançar do cavalo. Sim, eu fico pensando nas crianças autistas. Elas têm a estereotipia e tudo mais, mas uma das causas, não sei se causas, mas elas fazem isso para se acalmar. Se você para a estereotipia da criança, é como se você não estivesse respeitando ela naquele momento para ela se acalmar. É, porque a estereotipia, até na parte ali do artigo, ele também fala, né? Apesar de haver estereotipia, na discussão, o cortisol dos animais estudados não estavam elevados porque o processo da estereotipia foi tipo um escape para o comportamento, é um comportamento de escape. E ele se sente bem com aquilo. Igual você falou na criança autista, né? Então, é um retorno prazeroso. Isso, a criança autista tem um certo retorno prazeroso na estereotipia, como a Tayane disse. E o cavalo também tem um retorno favoroso naquela... tem prazer. Por isso que continua. Mesmo tem cavalo, o que acontece? Às vezes ele ficou estressado de ficar na baia e você leva o cavalo para outro lugar, você muda, mas ele já pegou o vício de ir e às vezes ficar no piquete andando para lá e para cá. Entendeu? O sétimo, eu vou colocar aqui para vocês que ele colocou. Que é a dança do lobo. Que daí ele dança, ali ele estava mexendo a cabeça, ali dançando também, né?
Mas aqui, o animal balança a cabeça e o pescoço e os membros anteriores e posteriores. Então, na dança, lá eles só balançava a cabeça. Na dança do lobo, ele balança tudo, segundo o Mills e Risson, 2005. Então, vamos ver aqui também esse vídeo. Ai, gente, por que não abre direto, né? Ai, copiar. Cadê meu... O colar acessado. Ah, não. Eu já estava fazendo direto aqui. As tarefas como quiser com Hanhanity. Quer ver as etapas? Right now, Jenny Rawl is displaying what is commonly called weaving. It is a vice out of boredom. Olha a patinha dele And it também. actually can be very bad for Mexe the para lá horse e para outra because patinha. weaving can cause the same amount of wear and tear on joints and muscles É a and dança do ligaments lobo. Ó. as if the horse was walking 4 miles every single day. Weaving is common in X-race horses, which Jenny Rawl is. And actually, it can be a learned behavior. If one horse in your barn weaves, chances are... Ele fica andando para lá e para cá. E com a pata também, né? Nas crianças com TEA, existem estratégias de apresentar outros estímulos para canalizar a energia de modo prazeroso e não precisar do movimento estereotipado, mas não é fácil porque tem uma retroalimentação fisiológica e neurológica com aquele movimento inadequado. É verdade. E aqui também, ela estava falando no áudio aqui sobre levar o cavalo para andar. O cavalo anda não sei quanto tempo por dia para também diminuir essa ansiedade. Esse cavalo ele não fica parado, ele tem um exercício também, né? Então, se os cavalos estiverem a campo, é mais difícil, mas se eles estiverem a campo, por exemplo, nos nossos cavalos, mas ele tem que estar pastando 16 horas por dia. Se ele está num campo que não tem nada para fazer, não tem pasto para ele pastar, ele vai começar a fazer outras coisas, como morder árvores, outras coisas que vão dar prazer para ele. Então, ele pode, sim, a campo, ter uma estereotipia por condição de não ter a condição fisiológica de pastar 16 horas do dia. De ter o capim lá para passar 16 horas por dia. E, sim, é uma resposta relacionada com o ambiente que ele está ali, que ele tem de estímulo. Tudo ok, gente? Eu vou e volto, eu vou e volto. Já estou até perdida aqui nesse vai e volta. Mas vocês estão perdidos não, né? Vocês estão aí ainda. Então tá bom. Aqui, ó. A aerofagia. O animal engole o ar e a aerofagia pode ser sem apoio, ou seja, aqui, a gente vai ver o vídeo, ele apoia o dente aqui e puxa, engole o ar. Só que tem animal que nem apoia o dente, já viciou tanto que ele já abre a boca, engole o ar, consegue engolir o ar. E aqui, que eu falei, né? O cavalo engole o ar, a aerofagia pode ser sem apoio, somente engolindo o ar ou com apoio, em que o animal apoia os dentes e fixa os incisivos em um objeto contraindo e contrai o pescoço e emitindo ou não um som. Daí tem esse videozinho aqui. Eu não... Vai ocultar. Mas acho que esse vídeo aqui não está funcionando. Deixa eu ver se ele vai estar funcionando. Senão eu trago um outro vídeo depois. Depois para vocês. Que não tá funcionando esse daqui. Depois eu trago um outro para vocês aqui. Aqui, ó, morder madeira. O animal morde a madeira como portas e baias. Então, aqui a parte, ele vejo, tipo assim, às vezes ele começa com morder, ele começa a morder, até que uma hora ele dá uma mordida, ele segura e consegue engolir o ar.
Daí, o que acontece? Ele começa a fazer a aerofagia de engolir o ar. Aqui tem um vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ui, calma aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pra vocês verem. Tem que compartilhar. Calma aí, gente. Eu tenho que parar a apresentação e apresentar de novo para compartilhar a aerofagia. Eu consegui abrir aqui, ó. Agora nisso aqui, ó. Presta atenção, cavalo. Parece que vai morder a madeira. Ó, só que ele puxa e engole. Olha aqui, ó. Ele segura aqui, ó. Olha aqui. Ele engole, puxa o pescoço, ele engole o ar. Ele começa a criar vício. Ó, isso aqui engoliu pra caramba. Tem cavalo que consegue fazer isso sem a madeira. Já cria tanto vício que você tira a madeira e mesmo assim ele consegue engolir o ar. Isso são comportamentos anormais. Ok? Aqui, vamos lá voltar para a apresentação. Outro comportamento anormal é ingerir as fezes ou as fezes de outro animal. Lembrando que em potro, isso é normal, porque ele está refazendo a flora dele. Quando ele nasce, ele vai comer as fezes da mãe. Então, em potro, isso aqui é normal. Em cavalo adulto, não é normal. E, às vezes, ele começa a ingerir as fezes por conta do tratador. Toda hora que ele for fazer cocô, ele vai lá e coleta as fezes rápido. Também ele pode estar criando esse hábito, porque ele não quer que tire rapidamente. Lambedura de coxo. Que o animal lambe repetidamente o coxo após ingerir alimento, não tem nada, vem o fato do absinto lambendo ali sem nada. Se for esse corriqueiro sempre tiver ali, é considerado também uma estereotipia. Mas tem um cheirinho, tudo bem, tem um cheirinho, mas ele vai lá, toda hora ele vai lá e lambe o coxo sem nada, pode ser considerado uma estereotipia. Bater na porta da baia com os membros anteriores ou subir no coxo, quando o cavalo apoia os membros anteriores sobre o coxo. Aqui a gente tem a foto do Arizona. A foto não, o vídeo, né? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que compartilhar. Não compartilhei, não, né? Tô aqui achando que eu compartilhei, não gosto de compartilhei. Eita, nós. Isso aqui a gente... Agora tá indo. Calma. O Arizona, ele tem esse negócio de ficar batendo a pata. Ele no início da vida dele, ele até 1 ano e pouco, ele foi criado em baia, então ele já tem esse costume de bater. E por ele estar batendo, a gente já fez assim, ele está pedindo a comida, mas forma uma estereotipia que ele começa a escutar o tratador e bater toda hora a baia. E os outros começam a copiar, né? Então, os gases, Tayane. A Tayane perguntou aqui, é verdade que o cavalo passa muito mal se tiver gases. Os gases, geralmente, ele é por conta de uma obstrução. Então, o intestino parou em algum ponto e não consegue sair nada e não sai nem gases. E começa a dar cólica, e o cavalo sofre de cólica. Ou comer alguma coisa, uma silagem, que ele não está muito acostumado,
E também vai gerar cólica, e daí, gerando cólica, o cavalo pode morrer, sim, de gases, de cólica, tanto por obstrução quanto por fermentação. Tudo bem aqui até agora? Deixa eu compartilhar aqui, que eu já me perdi. Não, ele não fica assustado. O cavalo ele é muito sensível à dor. E engraçado, né? Porque você vai ser um cavalo grandão daquele, tem o cavalo ele é muito sensível. E daí, como a dor para ele é muito sensível, e quando ele começa a sentir, por exemplo, assim, se ele está com uma constipação gasosa e ele começa a sentir dor, ele começa a rodar para um lado, rodar para o outro. Quando ele roda para um lado e roda para o outro, o intestino dele roda em torno dele mesmo e faz aquele volvo e pode ocasionar obstrução e depois rompimento e morte. Então, ele é muito sensível à dor. Tudo ok? Caramba, Fábio, tudo isso você falou sobre o artigo? Então, metodologia. Voltando ao artigo, bom que a gente viu um pouco sobre os comportamentos, mas dentro do artigo ali do que foi citado. Foi observação do animal focal, então observação do animal em si, né? O animal que seria utilizado na sessão de ecoterapia era observado 30 minutos antes da sessão, 30 minutos durante a sessão e 30 minutos após a sessão, totalizando 90 minutos. Em 2 turnos, de manhã e de tarde, uma vez ao mês, foi a frequência que ele utilizou, durante 5 meses. Então, foram 5 observações, totalizando 900 minutos por animal. 6.000 minutos de amostra. E os comportamentos eles foram anotados em planilhas, fotografados e feitas gravações digitais. Por que ele fez tudo isso? Conhecendo o comportamento, ele quantificou para saber se aqueles comportamentos ou não eram aceitáveis para aqueles animais de terapia, né? No caso, da ecoterapia. A estatística. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado. Os parâmetros cardiorrespiratórios, ele utilizou a NOVA, seguido pelo teste Student, Newman Kills. As variáveis comportamentais de temperamento, que a gente viu lá, foram estatística não paramétrica, o teste de Kruskal-Wallis para sessão, tempo de serviço, score corporal e animal, e o Wilson para turnos de observação e presença ou ausência de feridas. Então, ele usou esses testes para avaliar esses parâmetros que foram colocados. Para todas as análises, o nível de significância foi 0,5%. 0,5%, ok. E resultados de discussões. Isso é tão, assim, pô, estou 1h30 escutando o artigo, quero saber o que ele concluiu, né? Ele fez uma tabelinha, né, e classificou 7 animais que ele usa em terapia, na ecoterapia. Aqui, ó, balança de score de temperamento. Então, lembra, o temperamento era 1, que era pouco frequente, até 3, bastante frequente, né? Lembrando que os temperamentos de assustado, nervoso, eram negativos, né? E usou a escala também do score corporal dos cavalos, colocou um limite, lembrando que ele usou de 0 a 5, então entre 3 e 4 é aceitável. E se tinha ausência ou não de feridas. 0 não tinha ferida, 1 tinha ferida. E a idade dos animais. Engraçado que centros de ecoterapia, os animais sempre são mais velhos, né? E tem aqui de 18, 12, 12, 12, 6, 17 e um de 7 anos. E o de 7 anos, se vocês forem olhar aqui, é o cavalo mais brincalhão e mais curioso que tem, né? O 3 aqui, ó. Já o animal mais velho, o de 18, ele nem era brincalhão nem curioso. Um pouquinho assustado, tinha uma frequência mais ou menos no assustado aqui. O de 12 é bem nervoso e o D aqui, de 12 também, bem nervoso e assustado. O E também tinha um pouco aqui de assustado, né?
E ao analisar individualmente cada animal, não houve diferença quanto ao temperamento, tempo semanal de serviço e o score, e a presença de ausência de feridas, cada animal aqui. Mas depois ele faz um balanço geral, né? Que dessa forma ele fala, lembra que é o animal A, B, D e F? Mas aqui, né? Isso aqui, ó, A, B, D e o F. Né? Que tem esse aqui, tem 2 nervoso, 3. E deram negativos aqui, né? A, B, D e F, deu balanço negativo. Lembrando que esses 2 primeiros eram positivos e subtraía dos 2 últimos aqui, nervoso e assustado. Então, ele falou que esses cavalos eles tiveram balanço negativo nas avaliações, aparentemente não deveria ser usado no centro de ecoterapia, mas os animais são usados porque eles respondem bem aos comandos da ecoterapia e justificava a permanência deles nas sessões. Então, eram animais que, na vida livre, apresentavam esse tipo de comportamento, mas quando estava ali com o praticante, não tinha esse tipo de reação, pelo que ele falou. O temperamento negativo expressa apenas no convívio com os demais animais e não ocorre durante as sessões, né? E já responde muito bem aos comandos dados pelo guia, pelo terapeuta. Então, ele fez um gráficozinho, né, de porcentagem dos cavalos brincalhão, curioso, nervoso e assustado, quanto que deu. Lembrando que 1 era pouco e 3 era bastante brincalhão, ou curioso, ou nervoso, ou assustado, né? Era a classificação que ele deu. Daí, na tabela 2, ele fala do resultado sobre a frequência respiratória e a frequência cardíaca, né? No período antes da sessão, no meio e no fim. Então, ele usou aqui os valores, fez as médias, a nova, tudo que ele já falou lá na estatística. E houve aqui diferença, aumento na frequência cardíaca na chegada dos animais à sessão e da frequência respiratória até os primeiros 15 minutos. Eles, antes de começar a sessão, eles estavam um pouquinho mais elevado a cardíaco e respiratório, mas depois ali eles diminuíram. A ocorrência do comportamento normal e anormal, né, que são anormais estereotipias, em minutos, ele filmou, né, naqueles períodos que ele falou, o distraído e alerta, foi acho que mais apareceu ali, e batendo na baia, na porta da baia, aerofagia sem apoio, os demais estereotipias, ele juntou tudo. Então, os animais, eles demonstraram comportamentos normais, o estação distraída em 63% do tempo observado, então ele vai colocar quanto tempo o cavalo gastou com aquele comportamento, e estação em alerta em 36% do tempo. Os demais comportamentos deitados, focinho de chão e relinchar e morder não foram observados no período. Assim, o problema é que esses comportamentos eles são observados antes, deixa eu ver aqui, de acordo com o dia e turno da sessão, né? Porque, assim, eu não quero o cavalo também distraído na montaria, né? Ele tem que estar, eu acho que, atento, mas tudo bem, ele foi observado ali. Não sei, talvez seja distraído no antes, né? Essa porcentagem. Aqui, ó, o animal D foi o que permaneceu menos tempo em estação distraído. Aqui, o animal D. Esse animal também foi o único a apresentar a estereotipia de aerofagia sem apoio e bater na baia. Então, ele fica... Esse animal não ficou distraído, mas ele apresentou essas estereotipias. E ele tem maior intensidade de nervoso e assustado. Não sei o que legal aqui. Estado de alerta. Ele também apresentou naquela tabela anterior um alto índice para nervoso e assustado. Conclusão. As ocorrências dos comportamentos normais, os indicadores de saúde dentro da normalidade, o bom indicador da nutrição, mostram que os cavalos do centro da ecoterapia apresentavam um bem-estar adequado. E aí? O que vocês acharam aí do artigo, de tudo que a gente viu aí? Fala aí, gente, em 15 minutos ainda. Olha o nosso papo de equilíbrio, vamos conversar.
Sim, Valéria, com certeza. É por isso que eu trouxe esse artigo. Até porque a gente está até estudando junto com com os coordenadores discentes, né? A gente está vendo os comportamentos e escrever um artigo sobre comportamento e temperamento é muito importante. A gente tem bastante material sobre, né? Mas é importante a gente conhecer esses, distinguir bem, e podemos usar até mesmo a metodologia que ele utilizou, não tem problema nenhum, só a gente descrever melhor tomar cuidado na descrição do materiais e métodos. Fala aí, gente, vamos ver nosso papo. Sim, sim. Professora, no caso, quando, vamos supor, tem um grupo de pessoas próximo ali, né, ao cavalo aqui, né? E aí o que acontece? Isso afeta no temperamento dele, não afeta? Como é que seria assim? Então. Até que ponto isso pode afetar no temperamento, no comportamento dele? Vamos supor, igual a gente viu lá aquele dia, tinha lá um cavalo que estava bem agitado, né? Porque estava também tomando uma medicação, né? Passando um remedinho, alguma coisa assim. A gente viu que estava bem agitado, né? Os dois animais lá estavam agitados lá. Mas, assim, até que ponto, assim, pessoas, né? A quantidade de pessoas pode afetar no comportamento desse animal? Muito boa pergunta, Flávio. Ótima pergunta. Então, assim, por isso que é importante a gente conhecer o temperamento do cavalo. Se ele é um cavalo mais assustado, menos assustado, mais brincalhão, menos reativo. Por quê? Se eu, por exemplo, eu tenho o Arizona, que é um cavalo muito reativo, eu não posso colocar ele com qualquer pessoa, porque se a pessoa for muito reativa, ele sente muito rápido e ele começa a ficar estressado. Então, esse comportamento do cavalo, para esse cavalo, para essa pessoa, não serve. Então, cada cavalo tem uma particularidade. A Valéria escreveu aqui, ao meu ver, cada pessoa e cada cavalo tem suas marcas singulares, mas a qualidade do encontro também interfere. Foi isso mesmo. Então, a gente tem que conhecer. Então, a gente conhece, por isso que a gente tem estudando o temperamento. A gente conhece qual é o temperamento daquele cavalo. Às vezes a gente não conhece muito bem o temperamento da pessoa em si. Mas se eu não conheço o temperamento da pessoa, eu vou colocar ela com um cavalo que tem um temperamento um pouco mais tranquilo, que não é tão assustado. E conforme eu vou observando, aquela pessoa, posso tentar outro tipo de cavalo para aquela pessoa. Então, essa mesma cena, a pessoa reativa, observa e relaciona consigo própria, pode ser um exercício indicado. Sim, a pessoa relacionar qual cavalo ela se identifica, né? Também é legal. E a gente sempre tem esse cuidado, porque, com certeza, cavalo não é igual. Todos os cavalos são iguais? Não. Se for fazer a mesma coisa, a mesma pessoa com um cavalo, com outro cavalo, eles têm reações diferentes. Tem cavalo que suporta mais. Digamos assim, a bolha dele, ele consegue melhor suportar contatos, manejo do que outros cavalos. Te respondi, Flávio? Ok, respondeu sim, tá? Então tá, isso aí, a gente tem que conhecer o temperamento. Conhecer o temperamento do cavalo, a pessoa observar o qual ela se identifica e observar. Você viu ali que não deu certo, você troca de cavalo. Por isso que é importante ter mais de um. E uma parte que eu trouxe aqui, legal, que o comportamento é diferente de temperamento, né? O comportamento é todo e qualquer ato executado por um animal, perceptível ou não ao universo sensorial humano. Já o temperamento é uma associação de aspectos biológicos, ambientais e escolhas pessoais no comportamento de uma pessoa, aqui no caso, né? A resposta a situações novas ou ameaçadoras no ambiente, como que ele vai se responder, e um conjunto de traços psicológicos estáveis de um indivíduo determinando suas reações emocionais.
Então, além de conhecer o comportamento de como que ele age, conhecer qual é o temperamento dele, e você, através disso, utilizar esse cavalo para um exercício específico que você quer desenvolver alguma habilidade específica, você sabe que aquele cavalo vai conseguir fazer legal e aquela pessoa tem condição. Ok? Aqui, ó. O que vocês acham aqui do Petro, gente? Abaixando a orelha. Eu colocando comida. Vocês acham que é um temperamento ou um comportamento? Respondam aí. Deixa eu achar vocês, porque eu não tô achando mais nada. Sim, é verdade, Valéria. O cavalo, ele sente energia. Tem cavalos que conseguem sentir a energia da pessoa e eles transportam, são mais sensitivos, né? No caso, o Arizona, eu acho que é um cavalo muito sensitivo. Se a pessoa estiver um pouquinho nervosa, ele já libera aquele nervosismo. Mas tem cavalos que, mesmo que a pessoa está um pouquinho nervosa, ele fica um pouquinho estressado, mas não é tão estressado quanto um outro cavalo. Ele demonstra um pouco menos, porque o temperamento dele é um pouco diferente do outro animal. Então, aqui a orelhinha baixada do Petro. Vocês acham? Temperamento ou... Olha, gente, tem um livro aqui. Temperamento ou comportamento? Responda aí. A Juliana falou comportamento. Valéria, o que você acha? Flávio, Juliana já falou. Tayane, Marcele. Comportamento mal criado. Comportamento. Então, o ato da orelha, né? Vamos voltar lá no comportamento. É o ato executado por animal. O ato da orelha estar abaixada é um comportamento dele. Mas é isso mesmo, parece os dois. Mas o temperamento dele é um temperamento mais de não chega aqui perto, não chega perto de mim, me dá espaço. Temperamento de ele tá aqui, o meu espaço, esse é o meu limite, de estabelecer limite para ele é abaixar a orelha, meu temperamento, eu não gosto que cheguem perto de mim quando eu estou comendo, porque eu gosto de comer sozinho. Meu ambiente ali é aquilo. Então, é os dois, realmente. Ele precisa de estar no controle do espaço dele. Então, é um pouco de temperamento pelo ambiente em si, mas olhando só a orelha, o temperamento dele, da orelha, comportamento da orelha baixada. Ele vai bater em alguém. E realmente, se chegar um cavalo ali, aquela orelhinha baixada ali, do jeito que tá, vai levar um coice. Mas o temperamento que ele quer ficar ali, ele quer ter a dominância, o espaço é dele, é ele que manda ali. Ninguém vai compartilhar coxo com ele não aceita compartilhamento de coxo. Ok? Tudo bem? Eu tenho um videozinho aqui nos últimos minutos, deixa eu ver se ele está funcionando. Deixa eu pegar aqui. Valéria, você consegue copiar esse livro aí que você mandou no PDF e mandar no grupo do Zap pra gente? Please, ou alguém colocar no grupo do Zap? Deixa eu tentar aqui colocar para vocês. Deixa eu ver se está funcionando aqui direitinho o vídeo. Ai, tanto anúncio, Jesus. Gente, alguma dúvida? É bastante assunto, né? Acho que o tema ele é bem extenso. Mas, assim, o bom é que a gente vai fazer, a gente fez a teoria, depois a gente vai tentar colocar na prática, pegar um score, fazer um score, ver, entendeu? E avaliar. Videozinho para alegrar nosso dia. Nossa, está acabando a aula.
Aqui é uma piscina fugindo, né? Hoje o pé subiu porteira, gente. Olha lá, coçando a barriga. Ih, que nem cachorro na janelinha. Olha ela fazendo alongamento. Ah, gente, que sonho, hein? Ai, que sorrisinho do potinho, carinho no pescoço. Oh my gosh, you're the cutest thing in the world. Oh, steady on. O cavalo vendo um cavalinho de uma coisa diferente, né? Objetos novos. It's not real. A menina falando não é real. Make sure he doesn't hurt his eye. E todo mundo se divertindo, brincando, ó, descendo o morro deitado. O grooming, eles coçando cada um. Eles gostam de fazer isso, interação entre eles, se auto-limparem. Brincando de bolinha, que fofo. Ai, que brincando com a bolinha também. A bolinha também é um aquecimento ambiental, onde o cavalo não tem o que fazer muito ali no ambiente. Ali você coloca uma bola, alguma coisa para ele interagir, para ele brincar. Eles gostam bastante de bola. Preciso comprar uma bola para o Pub Sim, hein? É o gato. Ele fazendo carinho do gato. É isso aí. Esse videozinho para legal do dia, pra vocês verem diferentes comportamentos que o cavalo tem. E a gente pode encerrar a gravação. Valéria? E fazer uma foto, gente. Vamos fazer uma foto. Uhul. Ih, para fazer a foto, eu tenho que colocar a janela para a gente fechar aqui. Fazer uma foto. Vou colocar a apresentação. Não, mas a apresentação não precisa de apresentação para fazer a foto. Ai, meu Deus, calma aí. Então. Só antes de fechar, né, Tati, eu coloquei no Zap 2 livros, tá? Quer dizer, 2 autores que eu acho sensacional. O Del Claro, né, que aí está lá, fala tudo sobre essa questão da ecologia, né, animal, sobre o quanto que a gente aprender a filogênese, ela contribui para a nossa compreensão da ontogênese humana. E o César Hades, que já faleceu, mas ele contribuiu muito, é um psicólogo, era o professor da USP, e aí se fez um livro em homenagem a ele, tá? Então, ele também, aí eu coloquei lá no grupo do Zap, depois a gente pode colocar na aula, né? Tá ótimo. Vamos interromper as gravações? Vou interromper. Vamos tirar uma foto